Graça e paz, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos abordar sobre os dons espirituais narrados na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Afinal, será que eles são para os dias odiernos ou eles cessaram, eles cumpriram o seu propósito no primeiro século? Bom, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no início do ano de 2021 eu tive o privilégio de participar de um programa na Rádio Vida FM aqui de São Paulo. Um programa que é de debates teológicos e é apresentado pelo pastor Cláudio Apolinário. Na ocasião, nós debatemos justamente isso, a contemporaneidade dos dons espirituais. Então vou deixar aqui abaixo na descrição o link para que você possa acompanhar na íntegra como que foi esse programa e a minha defesa da continuidade dos dons espirituais para os nossos dias. Bom, dentro da pneumatologia, que é a disciplina teológica que trata acerca da pessoa, dos atributos e dos dons do Espírito Santo, existe uma grande divergência de pensamento em relação aos dons espirituais. Nós temos basicamente duas vertentes, o cessacionismo e o continuismo. O cessacionismo entende que os dons não estão mais em vigência porque eles cumpriram o seu propósito no primeiro século da nossa era. O cessacionista entende que os dons espirituais eram um respaldo, um endossamento do ministério apostólico. Já o continuismo entende que esses dons espirituais não estavam exclusivamente atrelados somente sob essa perspectiva. Porque a perspectiva continuista entende que os dons espirituais não estavam única e exclusivamente fadados ao período apostólico. Ele se estende também a todos os crentes em Cristo Jesus, em todos os lugares do mundo e em todas as eras. O intuito desse vídeo não é refutar o pensamento cessacionista. A nossa intenção é apenas apresentar os argumentos favoráveis da continuidade dos dons espirituais. Então essa refutação nós podemos fazer, quem sabe, em um segundo vídeo. É relevante fazer também, a priori, uma pequena distinção em relação aos dons apresentados na Bíblia. Nós temos enumerações diferentes dos dons, tanto em Romanos 12, quanto em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Trata-se de diferentes classes de dons. Em Romanos 12 nós temos dons de serviço, 1 Coríntios 12 nós temos os dons espirituais e Efésios 4 nós temos os dons ministeriais. E o nosso foco aqui nesse vídeo está embasado justamente no texto de 1 Coríntios 12, onde fala dos dons espirituais. Então eu quero provar para você, através de 7 bons argumentos, que os dons espirituais ainda continuam em vigência nos nossos dias. O primeiro argumento nos transporta para o contexto imediato de 1 Coríntios 12. Veja que lá, o apóstolo Paulo, que foi o escritor dessa epístola, ele faz uma analogia, colocando a igreja como um corpo, sendo Jesus a cabeça e nós os seus membros, membros que funcionam interdependentes. E o bom funcionamento desse corpo depende basicamente da manifestação de uma funcionalidade específica, que o próprio autor vai chamar de dom. Tomando por base esse texto, nós entendemos que a igreja cristã ela é o corpo de Cristo ainda nos dias atuais, portanto, necessitando dessas funcionalidades específicas que a gente falou. Sendo assim, enquanto houver a igreja de Cristo na terra, haverá também a necessidade da manifestação desses dons espirituais para edificá-la. E aquele evento trouxe uma grande perplexidade para aquelas pessoas que estavam de fora, porque elas não conseguiam, em um primeiro momento, entender o que estava acontecendo ali. Mas nós, que temos a Bíblia inteira, nós compreendemos que aquilo era o cumprimento de uma promessa. Deus, séculos antes
do evento de Atos acontecer, havia utilizado o profeta Joel para declarar uma promessa ao seu povo. No livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E aí, quando o apóstolo Pedro ele toma a palavra para fazer o seu discurso apologético, ele traz então um discernimento à sua audiência, explicando que aquele evento que estava acontecendo nada mais era do que o cumprimento dessa promessa que Deus havia dito ao seu povo através de Joel. Então, no verso 39, Pedro alega que aquele derramar, que inclusive continha muitos dos dons enumerados em 1 Coríntios 12, não estava atrelado somente àquela geração. Veja que o apóstolo disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Note que não havia nenhum tipo de restrição temporal naquelas palavras. O apóstolo Pedro disse que essa promessa se referia aos judeus presentes ali, à próxima geração e também a todas as pessoas que Deus chamar. Deus continua chamando pessoas em todos os lugares do mundo e em todas as eras. Portanto, essa promessa também são para essas pessoas. Em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesse texto da Grande Comissão, paralelo a Mateus 28, nós vemos o próprio Jesus Cristo dando uma ordem aos seus discípulos. E a ordem era para evangelizar o mundo, significando aqui a humanidade, ou seja, pessoas em todas as partes do planeta Terra. E ele então entrega uma promessa. Ele diz que no momento da evangelização, sinais miraculosos acompanhariam aqueles que estavam anunciando as boas novas. Pessoas que creram em Jesus, entregaram suas vidas a Ele e agora estavam sendo usadas por Deus para propagar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Crendo que a grande comissão e a responsabilidade de evangelizar o mundo não estava restrita somente aos crentes do primeiro século, logo nós entendemos que os dons continuam em vigência nos nossos dias, porque essa é uma garantia do próprio Jesus. Ele disse que esses sinais, esses milagres, acompanhariam a todos que creem no nome dele no momento em que estivessem cumprindo com o ID de Jesus. Um quarto ponto nos leva ao texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7. Vamos comigo lá? Diz assim a palavra do Senhor: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos duas coisas aqui a pontuar. Primeiro, a palavra dom aqui ela é genérica. Portanto, ela engloba todos os dons, quer sejam de serviço, espirituais ou ministeriais. E o apóstolo Paulo diz que jamais poderiam faltar esses dons à Igreja de Cristo enquanto não se cumprisse os eventos escatológicos, principalmente o que tange a volta de Jesus Cristo a este mundo, a manifestação do nosso Senhor. Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo ainda não se manifestou na sua glória. Portanto, enquanto a igreja estiver na terra, ela necessita dos dons espirituais para a sua edificação. Olha que interessante também o que diz o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. No versículo 18 desse capítulo, Paulo ele exorta o jovem pastor Timóteo a não desprezar a sua mocidade. E este versículo 12,
ele marca o início de uma relação de várias admoestações que o apóstolo Paulo vai dar dentro desta perícope. Quando chega no capítulo 14, Paulo exorta a Timóteo para que ele não desprezasse o dom que ele recebeu de Deus através da profecia. E visto que aquelas advertências anteriores não eram somente para a igreja que Timóteo pastoreava, logo ela abrangia a todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas. Contida nessas advertências estavam também para que não se desprezasse o dom que veio da parte de Deus através da profecia. E ainda falando sobre profecias, que é um dos dons espirituais, veja que o apóstolo Paulo diz na primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 20: não desprezeis as profecias. Semelhantemente o que ele fez com Timóteo, aqui ele começa a rolar diversas recomendações para todos os crentes, em todos os lugares e em todas as eras. Ele diz para orar sem cessar, ele recomenda para em tudo darmos graças a Deus, ele diz para que não se extinguisse o espírito, e ele fala também que nós deveríamos fugir da aparência do mal. Portanto, tudo que ele lista nesse corpo textual é uma recomendação e uma admoestação para todos os crentes. Logo, nós não podemos ignorar aquilo que ele disse no versículo 20. Não devemos desprezar as profecias. E por último, eu te convido a ir comigo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Independente da vertente escatológica, quer pré, meso ou pós-tribulacionistas, é ponto pacífico que existirá no período da grande tribulação duas figuras emblemáticas, as famosas duas testemunhas. E elas serão usadas nas mãos do Senhor de uma forma muito poderosa para pregar, para profetizar e para realizar grandes sinais e prodígios. Muitas pessoas podem contestar a questão do vocábulo profetizarão, dizendo que ali se trata de uma mera anunciação de mensagem, de uma pregação, não necessariamente como um dom profético como nós conhecemos. No entanto, a palavra que aparece no original grego não é querigma, que significa justamente isso que essa contestação tem colocado, mas sim a palavra profitessum, e ela é um radical da palavra profeteia, que significa profecia, justamente o termo que aparece na enumeração dos dons espirituais em 1 Coríntios 12. Portanto, o termo em apreço de Apocalipse 11 não se relaciona meramente com pregação. O que as duas testemunhas de Deus irão fazer nesse período tribulacional está se referindo realmente ao dom da profecia. E se a sua visão escatológica é o pré-tribulacionismo, entenda que neste período em que as duas testemunhas estarão aqui na terra, a igreja não estará mais aqui, mas estará com o Senhor Jesus Cristo lá no céu, participando das bodas do Cordeiro. Mas ainda assim, a Bíblia diz que haverá a manifestação do profetismo aqui na terra. E se você é meso ou pós-tribulacionista e entende que a igreja passará por esse período tribulacional, você terá que admitir que haverá a manifestação deste dom durante este período. E aí se cumprirá aquilo que nós dissemos que está escrito em 1 Coríntios 1, 7. Enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não se manifestar, ainda haverá dons para a sua igreja. E é isso, meus amigos. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês e quem sabe a gente pode trabalhar em algumas refutações dos pontos cessacionistas em um segundo vídeo. E aí eu vou te pedir uma gentileza. Se você gostou desse conteúdo, pense em se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo,
compartilha e também deixa aí as suas contribuições nos comentários, que é sempre muito válido. Assim você vai estar ajudando para que esse canal ele possa se estabelecer nessa plataforma e ele possa crescer, se expandir e alcançar muitas pessoas ainda. Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e um forte abraço.